Atrás das grades, onde a violência já faz parte da rotina, existem criminosos tão brutais que até os presos mais perigosos os temem. São homens cujos nomes carregam histórias de sangue, terror e insanidade. E hoje você vai conhecer os piores entre os piores. Começamos com Robert Maudsley. Frequentemente descrito como o detento mais temido do Reino Unido, carrega uma reputação sombria e aterrorizante. Seu nome está associado a uma série de crimes brutais que o tornaram uma verdadeira lenda no sistema prisional britânico. Muitos acreditam que ele pode ser um dos prisioneiros mais letais do mundo. E o mais assustador é que, à primeira vista, ele não aparenta ser uma ameaça. No entanto, por trás de uma aparência aparentemente comum, esconde-se uma mente capaz de atos de extrema violência. Tudo começou no final da década de 1960, quando Maudsley ainda era um adolescente tentando sobreviver nas ruas de Londres. Para conseguir dinheiro, ele trabalhava como profissional do sexo, usando os ganhos para sustentar seu crescente vício em drogas. A vida difícil e as constantes privações o levaram a um estado mental instável, resultando em diversas tentativas de suicídio. Desesperado, ele acabou buscando ajuda psiquiátrica, relatando aos médicos que ouvia vozes incessantes em sua cabeça. Segundo ele, essas vozes o ordenavam a matar seus próprios pais. Ele chegou a afirmar que se tivesse obedecido esses comandos em 1970, muitas vidas poderiam ter sido poupadas. O primeiro crime de Maudsley aconteceu em 1974, quando ele conheceu John Farrell, um homem que o contratou para um encontro. Durante o encontro, Farrell fez algo que mudaria a vida de Maudsley para sempre. Ele mostrou ao jovem fotos perturbadoras de crianças que haviam sido vítimas de abuso. Chocado e tomado por uma fúria incontrolável, Maudsley reagiu de forma extrema, assassinando Farrell no mesmo instante. Após o crime, ele procurou a polícia e solicitou atendimento psiquiátrico, mas ao invés de ser julgado como um criminoso comum, ele foi considerado mentalmente incapaz de responder por seus atos e enviado ao Hospital Broadmoor, uma instituição de segurança máxima para criminosos com transtornos psiquiátricos. Foi dentro das paredes de Broadmoor que Maudsley cometeu outro ato brutal. Em 1977, ao lado de um companheiro de internação, David Cheeseman, que estava preso por crimes de violência sexual contra uma adolescente. Ele se trancou dentro de uma cela com David Francis, um agressor infantil condenado. Durante 9 horas aterrorizantes, Francis foi submetido a uma sessão brutal de tortura antes de ser morto. Maudsley e Cheeseman alegaram que esse assassinato foi um ato de vingança, motivado por um ataque sexual que um amigo deles havia sofrido dentro do hospital psiquiátrico. Após esse crime chocante, Maudsley foi condenado por homicídio culposo e transferido para a temida prisão de Wakefield em 1978. No entanto, a transferência não significou o fim de sua sede de violência. Apenas alguns anos depois, ele chocou o sistema penitenciário ao assassinar 2 companheiros de cela em um único dia. Seu plano inicial era ainda mais macabro. Ele pretendia tirar a vida de 7 detentos, mas conseguiu alcançar apenas 2 vítimas antes de ser contido. A primeira vítima foi Sawney Darwood, um presidiário condenado por assassinar a própria esposa. Ele costumava dar aulas de francês para Maudsley dentro da prisão, e isso fez com que ele não desconfiasse quando foi atraído para a cela do assassino. Assim que Darwood entrou, Maudsley o atacou violentamente, estrangulando-o antes de esfaqueá-lo repetidamente. O corpo foi escondido debaixo da cama, enquanto ele se preparava para encontrar sua próxima vítima. Após fracassar ao tentar atrair outros presos para sua armadilha, Maudsley cruzou com William Roberts, sem hesitação. Ele o atacou com extrema brutalidade, esfaqueando diversas vezes enquanto ele ainda estava em sua cama. Em um ato de crueldade perturbadora, Maudsley abriu o crânio de Roberts com uma arma improvisada
e esmagou sua cabeça contra a parede. Em seguida, de forma assustadoramente calma, ele caminhou até os guardas da prisão e fez uma declaração fria. A próxima chamada será rápida. Ele então colocou a adaga ensanguentada sobre a mesa, como se nada tivesse acontecido. A brutalidade de Maudsley fez com que as autoridades percebessem que ele era perigoso demais para permanecer em uma cela comum. Em 1983, ele foi transferido para um local especial dentro da própria prisão de Wakefield. Uma unidade de segurança máxima foi construída exclusivamente para ele no porão da penitenciária, composta por 2 celas. Seu histórico de violência exigia medidas extremas. Sempre que precisava sair da cela, era escoltado por pelo menos 4 agentes altamente treinados, que garantiam que ele não representasse um risco para ninguém. A maneira como Maudsley vive hoje se tornou um verdadeiro símbolo de terror dentro do sistema prisional. Ele é mantido isolado em uma cela de vidro reforçado, o que inevitavelmente remete ao icônico personagem Hannibal Lecter, do filme O Silêncio dos Inocentes, 1991. Com uma sentença de prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional, Maudsley jamais verá o mundo exterior novamente. Mas sua história continua sendo um lembrete sombrio do que pode acontecer quando uma mente perturbada encontra o caminho da violência sem volta. O próximo nome desta lista pode surpreender. Ele nunca matou ninguém dentro da prisão, mas é sem dúvida um dos detentos mais perigosos do mundo. Joaquim El Chapo Guzmán. O ex-líder do cartel de Sinaloa não precisa de apresentações. Seu nome está associado à violência extrema, tráfico internacional de drogas e fugas cinematográficas. Embora esteja trancado em uma das prisões mais seguras do planeta, sua sombra ainda paira sobre o mundo do crime. Durante décadas, sob o comando de El Chapo, o cartel de Sinaloa cresceu e se consolidou como a organização criminosa mais poderosa do México. Sua rede de tráfico de drogas movimentou bilhões de dólares, mas o que realmente o tornou temido foi sua brutalidade. Milhares de pessoas, entre rivais e inocentes, morreram sob suas ordens. Seu império foi construído com sangue, corrupção e uma força militar privada, composta por sicários treinados para eliminar qualquer ameaça dentro e fora dos muros da prisão. Mas o que faz de El Chapo um dos prisioneiros mais temidos do mundo? A resposta está no seu histórico. Ao contrário de outros chefes do crime que são neutralizados após a prisão, Guzmán sempre encontrou maneiras de desafiar o sistema. Seu poder não dependia apenas de sua presença física, mas de uma rede bem estruturada de lealdade e terror. Mesmo encarcerado, ele ainda representava uma ameaça constante. Sua ficha criminal é extensa demais para ser listada em detalhes, mas basta dizer que sua carreira é marcada por tráfico internacional de drogas, assassinatos encomendados e inúmeras tentativas de fuga. Ele foi preso pela primeira vez em 1993, na Guatemala, e extraditado para o México, onde recebeu uma sentença de 20 anos por assassinato e tráfico de drogas. No entanto, em 2001, provou que nem mesmo uma prisão de segurança máxima poderia contê-lo. Subornando guardas, ele conseguiu escapar e desapareceu por mais de uma década. O jogo virou em 2014, quando foi capturado novamente, mas a história ainda estava longe do fim. Em 2015, o mundo assistiu incrédulo a uma de suas façanhas mais audaciosas, a fuga cinematográfica de uma penitenciária de segurança máxima, através de um túnel escavado com precisão cirúrgica. No ano seguinte, após uma intensa caçada e um tiroteio contra as forças mexicanas, ele foi finalmente recapturado e extraditado para os Estados Unidos. Em 2019, um tribunal norte-americano o condenou à prisão perpétua, mais 30 anos de reclusão. Seu destino foi selado na ADX Florence, a prisão federal de segurança máxima no Colorado, conhecida como
a Alcatraz das Montanhas Rochosas. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Agora, se existe um nome que evoca caos e brutalidade dentro dos presídios britânicos, esse nome é Charles Bronson. Considerado um dos prisioneiros mais violentos da história, sua trajetória é marcada por ataques brutais, motins e reféns, apesar de nunca ter cometido um homicídio. Nascido como Michael Gordon Peterson, ele adotou o nome Charles Bronson nos anos 80, inspirado no famoso ator americano, um apelido que combinava perfeitamente com sua persona agressiva e implacável. Sua fama de prisioneiro incontrolável era tamanha que, ao longo dos anos, ele foi transferido para diversas instituições de segurança máxima e até mesmo internado em 3 hospitais psiquiátricos distintos em diferentes períodos. Bronson começou sua vida no crime como um delinquente comum, mas rapidamente se tornou uma figura temida no submundo carcerário. Em 1974, foi condenado a 7 anos de prisão por assalto à mão armada, mas sua estadia atrás das grades se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Em vez de cumprir sua pena e ser libertado, ele passou mais de uma década sendo constantemente transferido de uma prisão para outra, devido ao seu comportamento explosivo e sua tendência a atacar tanto outros detentos quanto os próprios guardas. Sua libertação só veio em 1986, mas a liberdade foi curta. A tentativa de levar uma vida diferente durou pouco. Após uma breve carreira como boxeador sem luvas, ele voltou a ser preso em 1988, condenado novamente por roubo. Mas dessa vez, Bronson não apenas voltou para a prisão, ele se tornou uma verdadeira lenda do sistema carcerário britânico, mesmo sem nunca ter matado ninguém. Sua violência extrema fez com que fosse condenado à prisão perpétua. Seu histórico dentro da prisão inclui inúmeros episódios de violência, motins, sequestros de reféns e confrontos brutais com agentes penitenciários. Para Bronson, no entanto, sua brutalidade não era um reflexo de maldade, mas sim de uma mente caótica e imprevisível. Em suas próprias palavras, sou um cara legal, mas às vezes perco todos os meus sentidos e me torno desagradável. Isso não me torna mal, apenas confuso. Hoje Charles Bronson continua atrás das grades, consolidando sua reputação como um dos prisioneiros mais temidos do Reino Unido. Se existe alguém que jamais deveria dividir uma cela com outro prisioneiro, esse alguém é Jaime Ozuna, um assassino frio e sádico, cuja brutalidade desafia até os crimes mais macabros já registrados dentro do sistema carcerário. O que ele fez com suas vítimas ultrapassa qualquer limite de crueldade. Tudo começou em 13 de novembro de 2011, quando a polícia encontrou o corpo de Yvette Pena em um quarto de motel em Bakersfield, Califórnia. A mulher de 36 anos, mãe de 6 filhos, havia sido brutalmente torturada antes de ser assassinada. Sua morte foi resultado de ferimentos extensos causados por objetos cortantes, além de mutilações que chocaram até os investigadores mais experientes. Ozuna, então, com 23 anos, foi preso pouco depois. No início, ele negou o envolvimento no crime, afirmando que a verdadeira pessoa responsável ainda estava à solta. Mas a verdade veio à tona. Após quase 6 anos encarcerado, Ozuna finalmente confessou o assassinato e a tortura de Pena, tentando escapar da pena de morte ao assumir a culpa. Como resultado, foi condenado e transferido para a prisão estadual de Corcoran, no condado de Kings, onde ficaria sob vigilância máxima. No entanto, o pior ainda estava por vir. Em 2019, Ozuna foi colocado para dividir cela com Luiz Romero, um preso de 44 anos que já estava encarcerado há mais de 2 décadas por um assassinato cometido em Los Angeles. O que aconteceu naquela cela na noite de 9 de março de 2019
é algo difícil de descrever. Na manhã seguinte, os guardas da prisão abriram a porta e se depararam com uma cena de puro horror. Romero estava morto, decapitado. Seu corpo havia sido mutilado de forma tão extrema que os próprios agentes de segurança ficaram em choque. Um dos olhos da vítima havia sido arrancado. Partes do seu corpo estavam espalhadas pela cela. E para tornar tudo ainda mais macabro, Osuna usava um colar feito com restos de seu companheiro de cela. As paredes estavam manchadas de sangue e nelas, escritas perturbadoras deixavam claro o estado de mente do assassino. Entre as frases rabiscadas, uma delas chamava a atenção. Ha, 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 e o homem dos 1000 rostos. Jaime Osuna não apenas matou, ele fez do crime um espetáculo de horror. Um monstro que nunca deveria ter sido colocado ao lado de outro ser humano. Agora, a grande questão que fica é: como o sistema permitiu que isso acontecesse? E agora conheça o caso mais chocante desta lista. Joseph James DeAngelo. Um predador meticuloso, calculista e cruel, que aterrorizou a Califórnia por mais de uma década. E o mais chocante, ele levava uma vida dupla entre 1974 e 1986. O homem que ficou conhecido como Golden State Killer cometeu ao menos 13 assassinatos, 51 estupros e 120 invasões de domicílio. Suas vítimas eram brutalizadas dentro de suas próprias casas, enquanto ele se certificava de deixar o mínimo de rastros possível. Por muito tempo, parecia que ele nunca seria encontrado. O caso esfriou e permaneceu sem solução por mais de 30 anos. O que ninguém sabia era que o assassino implacável também era um ex-policial e mecânico. Ele conhecia as táticas de investigação e usava seu conhecimento para se manter sempre um passo à frente. Mas sua sorte acabou em 2018, quando a tecnologia finalmente superou sua astúcia. Através da genealogia genética e de evidências de DNA, os investigadores finalmente conectaram Joseph James DeAngelo aos crimes. Aos 72 anos, ele foi preso e, diante das provas esmagadoras, se declarou culpado de 13 assassinatos em primeiro grau e 13 sequestros. Hoje, DeAngelo cumpre sua sentença na prisão estadual de Corcoran, na Califórnia. Um monstro que conseguiu escapar por tanto tempo, mas que, no fim, não pôde fugir da justiça. E se você gostou deste vídeo, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Fique com Deus e nos vemos em breve